aqui é a professora Laís. Estamos juntos para mais uma videoaula de História, dessa vez História para o 8º ano. Antes de começar o assunto, da nossa aula, eu quero relembrar alguns combinados. Primeiro, escolha um local tranquilo da sua casa para você assistir essa videoaula, fazer as suas anotações. Segundo, separe os materiais. Caderno de história aberto, lápis e caneta na mão. Terceiro, faça as anotações sempre que eu pedir que anote alguma coisa ao longo do vídeo. Já temos um código, Todas as vezes que um quadradinho amarelinho aparecer no cantinho da tela, significa que essa tela eu quero que seja copiada. Então, pausa o vídeo e faça as anotações. Quarto, acompanhe os grupos de Facebook que a escola fez para cada sala. Mantenha-se informado sobre as novas atividades que estão sendo passadas para vocês. E último, realize as atividades do Drive. É de extrema importância que vocês entrem no link da sala de vocês e realizem as atividades. Online mesmo, na internet mesmo. Fez, clicou, confirmou, a gente já vai receber a resposta de vocês automaticamente. Então, vamos lá. Deixa eu me posicionar para dar aula aqui no nosso cantinho. E essa tela vocês podem copiar, tá? À medida que eu for falando, vocês podem ir copiando. E se não der tempo, depois pausa. Na nossa última videoaula, nós falamos sobre a Revolução Industrial, que ela aconteceu primeiro na Inglaterra. Nós analisamos as causas do pioneirismo inglês, porque a Inglaterra foi o primeiro país a desenvolver a Revolução Industrial. Mas a gente tem que entender esse momento social como um momento de muitas transformações. A Revolução Industrial ela não trouxe só efeitos para a economia. A gente sabe que as pessoas começaram a produzir mais em menos tempo, barateando o preço dos produtos. A gente sabe também que houve um grande êxodo rural, ou seja, as pessoas saíram do campo e foram morar nas cidades, especialmente na cidade de Londres. A gente sabe que muitas transformações econômicas aconteceram, mas também aconteceram muitas transformações sociais. Essas pessoas, elas estavam trabalhando exaustivamente por muitas horas ao longo do dia, chegando a jornadas de trabalho de 16, 18 horas de trabalho. Sabemos que havia um grande número de trabalhadores infantis, que as crianças trabalhavam nas fábricas, que os salários eram muito baixos, que as pessoas mal conseguiam se sustentar com o dinheiro que recebiam, com os seus salários. Não existia nenhum sistema de previdência, os idosos não eram amparados pelo governo, não existia nenhum sistema de seguro-desemprego, como temos aqui no Brasil, nem de licença-saúde, licença-maternidade e outros tipos de licenças que são possíveis ser tirados. Então, a gente pode compreender que nesse momento o trabalhador estava muito vulnerável. E algumas reações a essas modificações econômicas, políticas e sociais vão acontecer. Esse é o título da nossa aula de hoje. Reação às condições de vida dos operários nessa conjuntura de transformações promovidas pela Revolução Industrial. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade número 3 de História do 8º ano, aquela que analisa os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Continuando, então, os operários eles vão se organizar basicamente em 4 vertentes. O ludismo, anotem esse slide, os sindicatos, que eram chamados na Inglaterra de trade unions, o socialismo, que é dividido em utópico e científico, e o anarquismo. Então, nós vamos analisar passo a passo essas 4 formas de organização que pensava na vida dos operários. O ludismo, as trade unions, o socialismo e o anarquismo. O ludismo. Quando as máquinas surgiram, nós já vimos isso em outra aula, elas tinham uma capacidade de produzir muito maior que a mão humana, A maquinofatura tornou mais rentável a produção, acelerou a produção. E muita gente foi perdendo emprego à medida que as máquinas iam se tornando mais avançadas, a tecnologia mais avançada. Houve um movimento na Inglaterra, chamado de ludismo, porque cresce que um homem chamado Ned Ludd
liderou esse movimento, mas ainda há uma aura de mistério para saber se ele realmente existiu ou não. Mas o movimento ludita basicamente foi uma série de invasões de operários às fábricas em que eles entravam e quebravam o maquinário. Eles acreditavam, né, que as fábricas eram as máquinas eram as responsáveis pelos baixos salários que eles recebiam e pelas condições de vida que eles estavam submetidos por conta do constante aumento do desemprego. Então, o ludismo é um movimento de quebra-máquinas, que aconteceu principalmente na Inglaterra. As trade unions é mais ou menos parecido com os sindicatos que nós temos aqui no Brasil, mas os sindicatos, eles estão empenhados em organizar greves, em garantir o direito dos trabalhadores. Eu coloquei sindicato entre parênteses, que é uma coisa assim para vocês mais ou menos relacionarem, não é algo igualzinho, tá bom? As trade unions eram organizações de operários. O que eles faziam? Era mais ou menos como se existisse um grupo de produtores de tecido, né? Dentro de uma fábrica, em que todo mês alguém doava um pouquinho de dinheiro, ficava guardado, armazenado, para quando algum desses trabalhadores ficasse doente ou sofresse acidente, esse dinheiro pudesse ser usado na manutenção da família desse trabalhador. Evitar, então, que ele passasse necessidade, que a sua família passasse fome e eles tivessem o que comer. Era como se fosse uma previdência privada, em que todo mundo contribuía, armazenando uma certa quantidade de dinheiro para garantir a sobrevivência, né? Para garantir melhores condições de vida a alguém que não tivesse em condições de trabalhar. E o socialismo? Hoje, esse nome está meio na moda, mas ao mesmo tempo é uma palavra muito carregada de simbolismos aí no imaginário da população. Nós vamos falar basicamente a história e em que momento da história o socialismo ele se insere, né? A palavra socialismo, ela surge quando alguns intelectuais, alguns pensadores do século XIX olharam para essas situações, ou seja, para a condição social em que os operários viviam e pensaram que era preciso melhorar essas condições de vida, ou seja, melhorar as condições sociais. Por isso o nome socialismo, de sociedade, melhorar a vida da sociedade. E o socialismo no século XIX é dividido em dois: socialismo utópico e socialismo científico. Quem deu esse nome de utópico e científico foi um autor bastante conhecido nos nossos dias chamado Karl Marx. Para ele, socialismo utópico é aquele que é uma utopia, que é um sonho, algo distante de ser alcançado. Quer um exemplo de utopia? A paz mundial. Todo mundo quer, mas é algo que eu e você podemos conseguir assim com uma facilidade muito grande? Não. Então é uma utopia. O socialismo utópico é aquilo que os socialistas queriam, mas não davam condições de como aquilo iria acontecer. Perfeito? E socialismo científico é o que Marx disse que era possível ser realizado, aquilo que era possível ser concretizado, dando, de uma certa forma, as bases para que isso acontecesse. Vamos falar mais aprofundadamente de cada um dos dois. Socialismo utópico, ou seja, aquele sonho distante. Quem são os principais pensadores do socialismo utópico? Saint-Simon, que era um intelectual francês, Charles Fourier, também francês, e Robert Owen, que era um intelectual inglês. O que esses pensadores propunham? Esses pensadores diziam que era preciso melhorar as condições de vida dos operários, que era preciso melhorar as condições sociais. Mas eles não diziam necessariamente que o capitalismo tinha que acabar. Para eles, não necessariamente a propriedade privada tinha que acabar. Eles simplesmente diziam que era preciso melhorar as condições de vida, mas não davam a receita para que isso acontecesse. Não diziam que era necessário fazer para que todo um sistema, toda uma estrutura que colocava os proletários numa situação de vida muito ruim se transformasse. Por isso, Marx o chamou de socialistas utópicos. E socialismo científico. Basicamente, nós temos dois autores que trabalharam juntos
na construção da teoria socialista, que a gente chama, né, de marxismo ou materialismo histórico dialético. Quem escreveu essa teoria foi Karl Marx e Friedrich, é difícil falar, né, porque ele é alemão, Friedrich Engels. Mais fácil, Marx e Engels. O que eles pensavam, né? Esse senhor que aparece na tela é o Karl Marx e tem uma citação de Marx. Marx disse assim: os proletários, a gente já sabe que proletários são os operários, aqueles que não têm os meios de produção, que basicamente vendem a sua força de trabalho para sobreviver em troca de um salário. Os proletários nada têm a perder, a não ser as correntes que os prendem. O que Marx quis dizer com isso? O proletário não tem fábrica, o proletário não tem casa, o proletário não tem nada. Mas ele está preso a um sistema em que ele mesmo produz a riqueza, mas que não pode usufruir. Então, se ele produz a riqueza, ele está preso a esse sistema. Ele pode muito bem se libertar e usufruir disso. Compreendem? O que o socialismo científico tem como base? Primeiro, ele acredita que a base de toda a desigualdade seja propriedade privada. Então, um ter uma casa e o outro não. Um ter a fábrica e explorar a mão de obra do outro. Isso é a base da desigualdade, entendeu? Para eles, a história da humanidade sempre foi uma história de exploradores e explorados. Sempre tiveram aquelas pessoas que enriqueceram com a exploração do trabalho de outras pessoas. Então, eles acreditavam que o poder deveria ser dado ao proletariado. Mas como isso não aconteceria, o proletariado precisaria tomar o poder. E nós analisaremos isso no próximo slide. Eles também achavam que a propriedade privada deveria acabar. E aí tudo pertencer a todo mundo. Pensavam também em uma economia planificada, ou seja, uma economia em que o Estado, em que o governo seria o dono de todas as coisas e que planejaria o ritmo da produção, tentando abastecer as necessidades da maior parte da população. Então, caberia ao Estado organizar a vida da população. Olha o que Marx pensou. Marx ele foi buscar a base da sua teoria na história. Para ele, a história está dividida em diversos modos de produção. A economia mundial passou por diversos modos de produção. Então, assim, modo de produção asiático é aquele em que tem escravos. A gente já estudou lá no sexto ano, o Egito, a Mesopotâmia, em que o faraó era dono de todas as terras e existiam escravos que trabalhavam e existia uma mistura na mentalidade religiosa e política que colocava o governante como um ser supremo, um ser divino, e que tudo deveria ser produzido para ele. Então, dentro desse modo de produção, segundo Marx, todo o poder está na mão do governante. E aí ele segue para o modo de produção escravista, Grécia e Roma, que basicamente a produção econômica, a riqueza, era produzida por escravos conquistados pela guerra ou escravos que haviam alcançado essa condição por conta de suas dívidas. Percebam que, dentro dessa explicação, Marx está dizendo, tem um explorador, que é o dono de todas as riquezas, e tem um explorado, que é aquele que trabalha, que produz para outra pessoa usufruir. Aí, logo em seguida, ele vem para o modo de produção feudal, que é o feudalismo, que a gente estuda no 7º ano, e que a gente vê lá nos desenhos da Disney, tem os camponeses, né, de uma forma muito florida, a Disney coloca de um jeito muito bonitinho, mas durante a Idade Média tinham os senhores feudais, a nobreza, e tinha os camponeses. Basicamente, os camponeses ficavam com 1/8 de tudo que eles produziam. As outras 7 partes eram de impostos que eles tinham que pagar aos senhores feudais e para a igreja. Então, mais uma vez, Marx diz, olha, tinha uma grande quantidade de pessoas na Idade Média. E essa grande quantidade de pessoas trabalhava, produzia alimentação, produzia no campo, e tudo isso não ficava para eles. Ficava para alguém que está explorando. Até que ele chega aqui, no modo de produção capitalista, que são as fábricas. Ele diz,
Tem um dono da fábrica, mas esse dono da fábrica não está de verdade produzindo tecido. Ele está se apropriando do trabalho de alguém que recebe um salário muito baixo e que com esse salário não tem condições de vida dignas, né? Então, ao longo da história da humanidade, para o Marx, a história é composta por exploradores e explorados. Ele está vivendo aqui, nesse momento. Aí, o que ele faz? Ele diz que para a vida das pessoas melhorarem, elas precisam chegar ao modo de produção socialista. Ou seja, quando não haverá mais propriedade privada, quando as empresas, as fábricas não terão um dono, tudo vai pertencer ao Estado. E quem governa o Estado? O proletariado, é o que ele chama de ditadura do proletariado. Porque os operários tomariam o poder e governariam para que condições igualitárias fossem dadas a todas as pessoas. Aí, para o Marx, chegaria um momento que a população estabilizaria e que seriam, de uma certa forma, tão conscientes de sua condição que não necessitaria mais de Estado. A partir do momento que o Estado desaparece, aí nós temos um modo de produção comunista, dentro da teoria marxista. De uma forma muito simples e muito concisa, eu tentei explicar para vocês, desculpa o telefone aqui, eu tentei explicar para vocês a teoria marxista, né? Então ele pensa que a história sempre foi uma história de exploradores e explorados, a partir do momento que o proletariado tomasse o poder e acabasse com a propriedade privada, o Estado passasse a ser o responsável por toda a produção e responsável também pela divisão da riqueza produzida naquele país, nós teríamos um modo de produção socialista. E quando não existisse mais Estado, quando a igualdade fosse alcançada na sua forma suprema, nós teríamos um modo de produção comunista. Marx não viveu para ver nem o socialismo, nem o comunismo. Mas ele influenciou uma quantidade de pessoas, de intelectuais, de governantes ao longo do século XIX, século XX, influencia pessoas até hoje no século XXI. Então, para ele tem 3 etapas. O capitalismo, ele vivia no capitalismo, nós vivemos em um país capitalista, o Brasil sempre foi um país capitalista, viu? Nós temos lá a luta de classes, segundo ele, que é a burguesia, os donos das fábricas, os donos dos meios de produção e o proletariado, que são aqueles que vendem a sua força de trabalho. Então, basicamente, uma luta entre exploradores e explorados. A partir do momento que o proletariado tomasse o poder, assumisse o governo, através de uma burocracia, de um sistema jurídico e repressivo, não existiria mais a propriedade privada. E tudo passaria a ser do governo, que traria as condições para que as pessoas fossem tratadas de forma igualitária. E o comunismo seria quando a luta de classes terminasse e o Estado desaparecesse. Segundo própria citação, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Conseguiram entender? Capitalismo é o que a gente vive e o que existia também desde a Revolução Industrial. Socialismo que Marx propõe, mas é chamado de socialismo científico porque ele diz como o socialismo deve ser implantado. Para ele, o socialismo deve ser implantado a partir do momento que o proletário tome o poder e que não haja mais a propriedade privada. E a partir do momento que o Estado deixe de existir, aí nós teríamos o que Marx denominou de comunismo. E um outro cara que discordou de Marx, ele disse que não era preciso o proletariado assumir o poder, que era possível acabar com o Estado, que para ele não era só a propriedade privada que era a raiz de todas as desigualdades, o Estado também era criador, né, gerador de desigualdades. O nome desse cara é Bakunin. E ele propôs o anarquismo. Quando a minha mãe falava que o meu quarto estava uma anarquia, significava que o meu quarto estava uma bagunça. Mas anarquia não significa bagunça. Anarquia vem de governo. E a significa não. Então, anarquia é não ter o governo, não existir o Estado. O Estado deixaria de existir. É mais ou menos como o comunismo. Mas para o Bakunin não teria essa etapa do socialismo antes. Era possível passar, aqui ó, não teria essa etapa. Era possível passar do capitalismo
para o comunismo. E aí ele chama isso de anarquismo. Olha o que ele disse. Só serei verdadeiramente livre quando todos os seres humanos que me cercam, homens e mulheres, forem igualmente livres. De modo que quanto mais numerosos forem os homens livres que me rodeiam, e quanto mais profunda e maior for a sua liberdade, tanto mais vasta, mais profunda e maior será a minha liberdade. Ele está dizendo que ele só será livre a partir do momento que todos nós formos livres. E para que essa liberdade seja alcançada, na perspectiva do Bakunin, é preciso acabar com o Estado. É preciso acabar com aquilo que a gente comumente chama de governo. Vamos aos exercícios? Número 1. Aponta aí no seu caderno quais foram as principais formas de organização do proletariado. Eu passei 4 para vocês. Aí você escreve aí na sua resposta. 2. Diferencie socialismo utópico de socialismo científico. E por último, o que é o anarquismo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda um WhatsApp aí para mim que a gente conversa. Eu esclareço as dúvidas de vocês e estou aqui sempre à disposição, viu? Um grande beijo no coração. Cuidem-se e cuidem-se dos que cuidam de você. Beijo.